not reaching necessarily outside of yourself, but nurturing what is inside of yourself and drawing the best from everybody that you're around and giving the best. Michael Douglas é mais do que apenas um ícone de Hollywood. Ele é um homem cuja vida foi marcada por inúmeras realizações, desafios e revelações inesperadas. Ao longo das décadas, Douglas foi aclamado pela crítica por seu trabalho no setor de entretenimento, tornando-se um ator premiado e um símbolo de sucesso para muitos. Sua carreira, no entanto, conta apenas parte de sua história. Por trás das cenas glamourosas de Hollywood, Douglas enfrentou provações pessoais que o transformaram no homem que é hoje. Sua vida é uma narrativa convincente de amor, complexidades familiares, marcos na carreira e uma recente revelação chocante que chamou a atenção do público. Antes de mergulhar na última bomba que abalou o mundo de Hollywood, vamos fazer uma viagem pela notável vida e carreira de Michael Douglas. Desde seus primórdios até sua ascensão como astro de Hollywood, sua história é repleta de lições, triunfos e reviravoltas fascinantes. Nascido em 25 de setembro de 1944, em New Brunswick, Nova Jersey, Michael Douglas estava destinado à grandeza. Como filho do icônico ator Kirk Douglas, ele cresceu cercado pelo glamour e pelas pressões de Hollywood. Kirk Douglas foi um dos atores mais famosos de sua época, e o jovem Michael passou grande parte de sua infância observando o funcionamento da indústria cinematográfica. Seus verões eram frequentemente passados nos sets de filmagem com seu pai, e foi ali que seu amor pelo mundo do cinema começou a se enraizar. Entretanto, seu relacionamento com Kirk era complicado. Embora compartilhassem um vínculo, ele nem sempre era tranquilo, e com o tempo, sua dinâmica evoluiria. Apesar de sua linhagem famosa, Michael Douglas estava determinado a trilhar seu próprio caminho. Depois de ser aceito em Yale, ele decidiu estudar na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, onde se formou em teatro em 1968. Esse foi o primeiro passo para uma carreira que se estenderia por mais de 5 décadas. De lá, Douglas mudou-se para a cidade de Nova York para aprimorar sua arte. Ele estudou no American Place Theatre e no Neighborhood Playhouse, onde mergulhou no mundo da atuação. Ele atuou em produções de oficinas de peças clássicas, como 6 personagens em busca de um autor, de Pirandello e Happy Journey, de Thornton Wilder, adquirindo uma experiência valiosa que mais tarde informaria sua abordagem à atuação. Na década de 1960, Michael Douglas começou a trabalhar nos bastidores de Hollywood, atuando como assistente de direção nos projetos de seu pai. Sua primeira aparição na tela ocorreu no final da década, com papéis menores em filmes como Cast a Giant Shadow, 1966, e Hail Hero, 1969. Embora esses papéis fossem pequenos, eles indicavam a promessa do que estava por vir. O desempenho de Douglas em Hail Hero lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Revelação Masculina mais promissora, marcando seu potencial inicial como protagonista em Hollywood. O verdadeiro avanço de Douglas ocorreu em 1972, quando ele foi escalado para o papel do inspetor Steve Keller na série de televisão de alta audiência The Streets of San Francisco, contracenando com o ator veterano Karl Malden. Esse papel o impulsionou para os olhos do público, mostrando seu talento e dando-lhe a exposição de que precisava para fazer a transição da televisão para a tela grande. Sua interpretação de Keller, um inspetor de polícia determinado e idealista, agradou ao público e a série se tornou um sucesso. Douglas permaneceu no programa por 5 temporadas, mas suas ambições logo o levaram a explorar novas oportunidades, não apenas como ator, mas também como produtor. Em 1975, Douglas fez sua estreia como produtor de cinema com One Flew Over the Cuckoo's Nest. O filme, estrelado por Jack Nicholson e dirigido por Milos Forman, tornou-se um sucesso comercial e de crítica. Ganhou o Oscar de melhor filme, além de vários prêmios Golden Globe e BAFTA. Esse sucesso inicial como produtor ajudou a solidificar o status de Douglas em Hollywood e demonstrou sua capacidade de assumir papéis por trás da câmera, bem como na frente dela. Os anos 80 foram uma década decisiva para Michael Douglas. Foi nessa época que ele assumiu alguns dos papéis mais icônicos de sua carreira. Em 1987, ele estrelou como Gordon Gekko, um impiedoso empresário, no filme Wall Street, de Oliver Stone. O papel se tornaria um dos mais famosos de sua filmografia, o que lhe rendeu um Oscar de melhor ator. A famosa frase de Gekko, "Greed is good", a ganância é boa, tornou-se emblemática da cultura de excesso e materialismo da década.
A interpretação de Gekko por Douglas solidificou seu status de protagonista e consolidou sua reputação de ator capaz de interpretar personagens complexos e moralmente ambíguos. No mesmo ano, Douglas assumiu outro papel fundamental em Atração Fatal, um thriller psicológico que se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do ano. Estrelando ao lado de Glenn Close, Douglas interpretou Dan Gallagher, um advogado casado que se envolve em um caso perigoso. A exploração do filme sobre infidelidade, obsessão e as consequências de um lapso momentâneo de julgamento tocou o público e foi um sucesso comercial e de crítica. A infame cena da caldeira do coelho, na qual a personagem de Close ferve o coelho de estimação da família, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história do cinema. O desempenho de Douglas lhe rendeu aclamação da crítica e uma indicação ao BAFTA de melhor ator. A Atração Fatal foi fundamental para popularizar o gênero de thriller erótico que dominou grande parte do final da década de 1980 e início da década de 1990, e Douglas continuaria a estrelar filmes semelhantes nos anos seguintes. Em 1989, Douglas estrelou The War of the Roses, uma comédia de humor negro sobre um casal que se divorcia amargamente, contracenando com Kathleen Turner. O filme era diferente das comédias românticas que ele havia estrelado anteriormente com Turner, como Romancing the Stone, 1984, e seu humor negro e mordaz surpreendeu o público. The War of the Roses explorou o lado mais sombrio do casamento e do divórcio, desafiando as noções tradicionais de romance e relacionamentos. Embora o filme tenha recebido uma resposta mista da crítica, ele desenvolveu um culto de seguidores ao longo dos anos por seu comentário ousado sobre as complexidades dos relacionamentos modernos. Com o início da década de 1990, Michael Douglas continuou a expandir os limites de sua carreira. Em 1992, ele estrelou Basic Instinct, um thriller provocante que ultrapassou os limites do conteúdo sexual nos principais filmes de Hollywood. Douglas interpretou Nick Curran, um detetive moralmente conflituoso que investigava um caso de assassinato envolvendo uma sedutora e enigmática romancista criminal, interpretada por Sharon Stone. O filme foi controverso por seu conteúdo explícito e pela exploração da dinâmica de gênero, especialmente a famosa cena de interrogatório em que a personagem de Stone descruza as pernas, revelando que não está usando roupas íntimas. A cena tornou-se um fenômeno cultural, provocando debates sobre censura, sexualidade e o papel da mulher no cinema. Apesar da controvérsia, Basic Instinct foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 352 milhões em todo o mundo e solidificando a posição de Douglas como um dos astros mais rentáveis de Hollywood. Outro papel importante veio em 1993 com Falling Down. Dirigido por Joel Schumacher, o filme contou a história de William Foster, um homem levado à beira do abismo por pressões sociais e frustrações pessoais. No papel de Foster, Douglas retratou um personagem que se desestabiliza mentalmente e embarca em um violento tumulto em Los Angeles. O filme explorou as ansiedades da época, especialmente após os distúrbios de 1992 em Los Angeles, e o personagem de Foster se tornou um símbolo do estereótipo do homem branco raivoso. Falling Down gerou intensas discussões sobre o descontentamento da sociedade, a saúde mental e a violência. Embora o filme tenha sofrido reações negativas de alguns grupos, especialmente de organizações coreano-americanas que protestaram contra sua representação de minorias, ele foi elogiado por suas atuações poderosas e sua relevância cultural. A interpretação de Foster por Douglas continua sendo um de seus papéis mais memoráveis. Em 1995, Douglas assumiu um papel mais leve como o presidente Andrew Shepard em The American President, um drama romântico dirigido por Rob Reiner e escrito por Aaron Sorkin. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, arrecadando mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias e recebendo várias indicações ao Globo de Ouro, incluindo uma de melhor ator para Douglas. Sua interpretação de um presidente viúvo que tenta equilibrar amor e política repercutiu entre o público e, desde então, o filme se tornou um clássico amado. Sua exploração de temas políticos como legislação ambiental e controle de armas continua relevante e influenciou futuros dramas políticos e comédias românticas. A versatilidade de Douglas como ator
foi ainda mais destacada em 2000, quando ele estrelou Wonder Boys, um filme que foi aclamado pela crítica, mas teve dificuldades nas bilheterias. No papel de Grady Tripp, um professor universitário desarrumado que luta contra o bloqueio de escritor e fracassos pessoais, Douglas mostrou um lado diferente de sua capacidade de atuação. Seu desempenho foi elogiado por sua vulnerabilidade e profundidade, o que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Embora Wonder Boys não tenha alcançado sucesso comercial em seu lançamento inicial, ganhou um culto de seguidores ao longo do tempo e agora é considerado um dos filmes mais subestimados de Douglas. No mesmo ano, Douglas estrelou Traffic, um filme com várias narrativas dirigido por Steven Soderbergh, que explorava as complexidades da guerra contra as drogas. Em Traffic, Douglas interpretou Robert Wakefield, um czar das drogas recém-nomeado, cujas vidas pessoal e profissional se envolvem enquanto ele enfrenta os desafios do combate ao tráfico de drogas. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, arrecadando mais de 200 milhões de reais em todo o mundo e ganhando 4 prêmios da Academia. O desempenho de Douglas em Traffic lhe rendeu uma indicação ao BAFTA e solidificou ainda mais sua reputação de ator versátil e talentoso. Quando Michael Douglas entrou na década de 2000, sua carreira continuou a evoluir. Em 2013, ele apresentou o que muitos consideram uma das melhores atuações de sua carreira no filme biográfico da HBO Behind the Candelabra. Dirigido por Steven Soderbergh, o filme contou a história do famoso pianista Liberace e seu tumultuado relacionamento com Scott Thorson, interpretado por Matt Damon. O retrato de Liberace, feito por Douglas, foi ao mesmo tempo extravagante e profundamente emocional, capturando as complexidades da personalidade do artista. O filme estreou no Festival de Cinema de Cannes e foi amplamente aclamado pela crítica. Douglas ganhou vários prêmios por sua atuação, incluindo um Primetime Emmy Award e um Globo de Ouro. Behind the Candelabra provou que, mesmo em seus últimos anos, Douglas ainda era capaz de assumir papéis desafiadores e não convencionais com graça e habilidade. Nos últimos anos, Douglas continuou a trabalhar no cinema e na televisão. Ele entrou para o universo cinematográfico da Marvel em 2015, interpretando o Dr. Hank Pym em Homem-Formiga e suas sequências posteriores. O papel apresentou Douglas a uma nova geração de fãs e acrescentou outra camada de diversidade à sua já impressionante filmografia. De 2018 a 2021, Douglas estrelou a série da Netflix The Kominsky Method, uma comédia dramática sobre um treinador de atores que está envelhecendo e enfrentando os altos e baixos da vida em Hollywood. Seu desempenho na série lhe rendeu 2 prêmios Globo de Ouro e consolidou ainda mais seu legado como um dos atores mais queridos de Hollywood. Embora Michael Douglas tenha tido uma carreira de sucesso, sua vida pessoal foi marcada por dificuldades, incluindo a batalha de seu filho Cameron contra o abuso de substâncias. Os problemas de dependência de Cameron levaram a várias detenções e a uma longa sentença de prisão, o que afetou a família Douglas. Em seu livro de memórias, Long Way Home, Cameron fala abertamente sobre suas experiências com o vício e de sua jornada rumo à recuperação. Michael falou abertamente sobre seus arrependimentos como pai durante esse período difícil, mas também expressou o orgulho pelo progresso de Cameron na superação de suas dificuldades. Douglas também enfrentou desafios legais ao longo dos anos. Em 2011, sua ex-mulher, Deandra Luker, o processou pelos lucros do filme de 2010, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, de 2010, alegando que o acordo de divórcio lhe dava direito a uma parte dos lucros do filme. Embora a ação judicial tenha sido julgada improcedente, ela acrescentou outra camada de complexidade à vida pessoal de Douglas. Em 2018, Douglas foi acusado de assédio sexual pela jornalista Susan Brody, que alegou que o ator havia se comportado de forma inadequada com ela na década de 1980. Douglas negou as alegações, chamando-as de mentira completa. A polêmica chamou novamente a atenção para os desafios enfrentados pelas mulheres em Hollywood, especialmente no contexto do movimento Me Too. Apesar desses desafios, o casamento de Douglas com a atriz Catherine Zeta-Jones continua sendo uma das histórias de amor mais duradouras de Hollywood. O casal se conheceu em 1998 e se casou em 2000 em uma cerimônia luxuosa no Plaza Hotel, na cidade de Nova York. Eles têm 2 filhos juntos, Dylan e Caris, e passaram por muitos altos e baixos, incluindo uma breve separação em 2013.
No entanto, eles se reconciliaram no ano seguinte, e seu vínculo parece mais forte do que nunca. Em 2023, eles comemoraram seu 21º aniversário de casamento, com doces homenagens um ao outro nas mídias sociais, provando que seu amor resistiu ao teste do tempo. Como Michael Douglas continua atuando e produzindo filmes, seu legado em Hollywood permanece inigualável. Ao longo de sua carreira, ele ganhou inúmeros prêmios, incluindo 2 Oscars, 5 Globos de Ouro e um Emmy. Suas contribuições para o setor de entretenimento deixaram uma marca indelével no cinema, e sua capacidade de assumir uma ampla gama de papéis fez dele um dos atores mais versáteis de sua geração. Além de suas conquistas profissionais, Douglas também usou sua plataforma para defender a conscientização e a detecção precoce do câncer, após sua própria batalha contra o câncer de garganta em estágio 4 em 2010. Sua experiência com a doença lhe deu uma nova perspectiva de vida e o inspirou a aumentar a conscientização sobre a importância da saúde e do bem-estar. A história de Michael Douglas é uma história de resiliência, talento e uma paixão duradoura por seu ofício. Desde seus primeiros dias como filho de uma lenda de Hollywood, até sua ascensão como um dos atores mais respeitados do setor, Douglas provou repetidas vezes que é uma força a ser reconhecida. Sua carreira se estendeu por mais de 5 décadas, e mesmo aos 79 anos, ele não mostra sinais de desaceleração. Enquanto continua a assumir novos desafios, tanto na tela quanto fora dela, o lugar de Michael Douglas nos anais da história de Hollywood está firmemente garantido.